O mundo não te deve nada. E isso é a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Este vídeo não foi pensado para ser consumido com atenção total. Coloca no ouvido enquanto caminha, enquanto espera, enquanto faz o que for. A intenção aqui é simples: transmitir uma ideia que tem mais de 2000 anos e que ainda assim a maioria das pessoas nunca parou para considerar de verdade. Fica até o fim. Se fizer sentido, você já sabe o que fazer. O universo não acompanha a sua agenda. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega sem perceber, a de que as coisas deveriam dar certo, que o esforço deveria ser recompensado na proporção certa, que as pessoas ao redor deveriam agir com bom senso, que o dia deveria correr como planejado. E quando isso não acontece, e quase sempre não acontece, vem a sensação de que algo foi violado, uma injustiça cósmica. Como se o universo tivesse quebrado um acordo que você nunca assinou. Os estoicos identificaram esse padrão há mais de 2 milênios, e a resposta deles foi direta. O mundo não opera segundo as suas expectativas. Ele opera segundo a natureza das coisas, e a natureza das coisas é caótica, imprevisível e completamente indiferente à sua agenda. Sêneca escreveu: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis." Traduzindo para o cotidiano, o obstáculo raramente está onde você pensa que está. Ele está, quase sempre, na resistência que você opõe à realidade. O ponto de partida do estoicismo não é otimismo, é clareza. A vida não veio acompanhada de garantias. Perdas acontecem. Planos desmoronam. Pessoas decepcionam. Não por maldade do destino, mas porque isso faz parte da textura ordinária da existência humana. Aceitar isso não é resignação. É o primeiro movimento de quem decide agir a partir da realidade, e não de uma versão idealizada dela. O que está em seu poder e o que não está. Pense na última vez que você ficou preso num congestionamento. Não o aborrecimento passageiro, mas aquela tensão que vai crescendo. O olhar fixo no velocímetro parado, a sensação de que o tempo está sendo roubado. Como se a sua irritação pudesse, de alguma forma, mover os carros à sua frente. Não pode. E você sabe disso. E ainda assim, a resposta automática é a tensão, o desgaste, o custo emocional de uma situação sobre a qual você não tem nenhum controle. Epiteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais lúcidos da antiguidade, organizou toda a sua filosofia em torno de uma distinção. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Ponto. Sem exceções, sem asteriscos. O que depende de você? Os seus pensamentos, as suas escolhas, a forma como você responde ao que acontece. O que não depende? O clima, a opinião alheia, o tempo que as coisas levam, os resultados que você não controla diretamente. A maioria do sofrimento desnecessário, não o sofrimento real, mas o que fabricamos sozinhos, vem de tentar exercer controle sobre o segundo grupo. É energia gasta onde ela não tem retorno. Isso não significa abrir mão de planejar ou de se importar com os resultados. Significa separar o empenho, que é seu, do desfecho, que depende de muitos fatores além de você. O estoico planeja com cuidado e segura os resultados com leveza. Texto padrão não porque não se importa, mas porque entende onde termina o seu poder e começa o acaso. Quando algo correr mal, a pergunta que vale é simples: isso está ao meu alcance mudar? Se sim, mude. Se não, poupe a energia para o que está. Problema real ou interpretação dramática? Há uma diferença importante entre sofrer e construir um argumento elaborado para continuar sofrendo. O estoicismo é firme nesse ponto, e às vezes até incomoda. Nem tudo que dói é um problema. Parte do que chamamos de sofrimento é, na verdade, uma narrativa que escolhemos manter. Epiteto dizia que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a interpretação que dão a eles. Uma observação crítica no trabalho pode ser lida como rejeição ou como informação. Um plano que muda de última hora pode ser lido como sabotagem ou como uma variável que exige adaptação. Não estamos falando de positivismos forçados, estamos falando de precisão,
de perguntar antes de reagir: o que realmente aconteceu aqui? O que eu estou acrescentando a isso por conta própria? A mente humana tem uma tendência natural a amplificar. É um mecanismo antigo, voltado para a sobrevivência. Qualquer ameaça potencial merecia atenção máxima. Mas no mundo contemporâneo, esse mecanismo dispara com frequência desproporcional. Uma mensagem sem resposta vira uma história de abandono. Um comentário mal interpretado vira uma crise de identidade. O estoicismo não pede que você deixe de sentir. Pede que você seja honesto sobre o que está sentindo e sobre o quanto disso tem fundamento real. Pergunte: isso ainda vai importar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Se a resposta for não, talvez não mereça o peso que você está dando agora. Sentir é humano. Alimentar indefinidamente o que já poderia ter passado é uma escolha. A paz não está à venda. Existe uma indústria inteira construída sobre a promessa de que a tranquilidade pode ser adquirida. Retiros, rotinas matinais, aplicativos de meditação, métodos de organização pessoal. Tudo isso pode ter valor, mas nenhum deles entrega o que promete se a fundação não estiver no lugar. Os estoicos não tinham interesse em ilusões reconfortantes. O que eles entregavam era algo mais áspero e mais duradouro: autorresponsabilidade. A ideia de que a estabilidade interna não é um estado que o mundo concede, mas algo que você constrói por dentro, com prática, ao longo do tempo. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido. Tinha acesso a tudo que o poder material pode oferecer. E ainda assim escrevia, no que hoje chamamos de meditações, sobre a necessidade de treinar a mente diariamente para não ser dominado pelas circunstâncias externas. Não porque a vida estivesse fácil, estava longe disso, mas porque ele sabia que a alternativa era pior. A paz estoica não é a ausência de adversidade, é a ausência de perturbação interna diante da adversidade, e isso, diferente de uma assinatura de aplicativo, não se instala, se constrói. Você pode estar num ambiente silencioso e completamente agitado por dentro. Pode estar no meio do caos e encontrar uma espécie de centro. A diferença não está no ambiente. Está no grau de domínio que você tem sobre os seus próprios processos internos. Isso exige prática. Do mesmo modo que um músico não toca bem apenas assistindo a concertos, você não desenvolve serenidade apenas lendo sobre ela. É repetição, é atenção, é a disposição de se observar sem se justificar. A raiva como custo que você paga sozinho, a raiva tem uma promessa sedutora, a de que expressar força resolve alguma coisa, que elevar a voz, responder na mesma moeda, deixar claro o tamanho da sua indignação, vai produzir algum resultado justo. Raramente produz. E o que produz, quase sempre, é o oposto do que se esperava. Sêneca dedicou um tratado inteiro ao tema da raiva, de ira, porque entendia que ela era um dos maiores obstáculos ao raciocínio claro. A raiva promete justiça e entrega impulsividade. Promete força e entrega vulnerabilidade. Quem age no ápice da raiva toma decisões que, na maioria das vezes, prejudicam a própria posição. O estoico não é alguém que não sente raiva. Sente. A diferença está no que faz com ela. Entre o estímulo, a situação que provoca, e a resposta, o que você diz ou faz, existe um espaço. É nesse espaço que mora a escolha. E a prática estoica é, em grande medida, a prática de ampliar esse espaço. Isso não tem nada a ver com passividade ou com aceitar qualquer coisa em silêncio. Tem a ver com responder a partir de um estado de clareza, não de um estado de reatividade. Quem responde com clareza tem mais influência sobre o desfecho. Quem reage no impulso quase sempre perde. Da próxima vez que sentir a raiva subir, experimente a pergunta estoica: o que eu ganho reagindo agora dessa forma? Se a resposta não for convincente, você encontrou o espaço de escolha. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Os estoicos tinham uma prática que, para os padrões modernos, pode parecer sombria: pensar na morte regularmente. Não como morbidez, mas como ferramenta de orientação. Eles chamavam isso de memento mori, lembre-se de que vai morrer. A ideia não era produzir angústia, mas fazer o oposto, clareza. Quando você leva a sério que o tempo é limitado,
muda a forma como você o aloca. O que merece atenção genuína e o que está ocupando espaço por inércia ficam mais fáceis de distinguir. Marco Aurélio escreveu algo que vale pausar para considerar. Você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Não como ameaça, como pergunta. Se hoje tivesse peso real, como você escolheria passá-lo? A maioria das pessoas adia. Adia conversas importantes, adia escolhas difíceis, adia o que realmente importa em favor do que é urgente mas trivial. O memento mori é um antídoto para isso. Não porque cria urgência ansiosa, mas porque dissolve a ilusão de que o tempo é infinito. A morte, na visão estoica, não é adversária, é professora. Ela ensina o valor do presente, a futilidade das brigas pequenas, a importância de agir com integridade agora, não quando as condições forem ideais, porque as condições raramente serão ideais. Enquanto você está aqui, você ainda está no jogo. Use isso. Não seja uma marionete das próprias reações. Há pessoas que vivem em estado de alerta permanente. Tudo provoca. Tudo dispara uma reação. Uma mensagem mal redigida, uma mudança de planos, uma opinião divergente e já está instalada a crise interna. Como se o mundo só fosse tolerável quando segue exatamente o roteiro esperado. Os estoicos tinham um nome para o estado oposto: ataraxia. Uma tranquilidade que não depende de o mundo se comportar bem. Uma estabilidade que não é quebrada pela primeira adversidade que aparece. Não se trata de suprimir emoções. Trata-se de não ser governado por elas. Existe uma diferença entre sentir frustração e deixar que a frustração tome as decisões por você. Entre perceber o medo e deixar que o medo determine o que você faz ou deixa de fazer. O estoico entende que reagir automaticamente é o caminho de menor resistência. Qualquer pessoa consegue responder no piloto automático. O que exige prática real é criar o intervalo, aquele espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. Ser responsivo em vez de reativo não significa ser passivo. Significa ser mais eficiente. Você escolhe suas batalhas com mais precisão. Você preserva energia para o que importa. Você sai de situações difíceis com mais dignidade e, na maioria dos casos, com melhores resultados. Não é sobre ser feliz, é sobre ser inteiro. A cultura contemporânea fez da felicidade uma obrigação. Não apenas um estado desejável, mas um objetivo permanente cujo fracasso em atingir é, de alguma forma, culpa sua. Você não está feliz? Então não está se esforçando o suficiente, não está pensando certo, não encontrou o método certo. Os estoicos não tinham muito interesse nessa versão de felicidade. O que eles buscavam era outra coisa. Eudaimonia, um termo grego que se traduz melhor como florescimento ou inteireza. A sensação de estar vivendo em coerência com quem você é e com o que você valoriza. Isso é bem diferente de estar animado o tempo todo. Significa trabalhar bem mesmo quando o trabalho é árido. Tratar as pessoas com consideração mesmo quando está cansado. Manter os seus valores mesmo quando ninguém está olhando. Errar porque você vai errar e corrigi-lo com honestidade, sem drama excessivo e sem autocomiseração. A felicidade, nessa visão, não é uma meta a ser perseguida. É uma consequência de viver bem. Ela aparece às vezes como um efeito colateral de agir com integridade. Mas não é a principal medida de nada. Você pode estar num momento difícil, cansado, incerto, no meio de uma transição, e ainda assim estar no caminho certo. Você pode não estar feliz agora e ainda estar vivendo bem. Esquece a busca frenética. Foca em ser alguém que se respeita, que age com consistência, que não se perde quando o cenário muda. Isso, no final, é o que sustenta. E quando a tranquilidade aparecer, e aparece, ela vai ter raízes. Se esse vídeo te fez pensar, seria incrível contar com a sua curtida. Ela ajuda muito o canal a crescer. Se quiser acompanhar os próximos conteúdos, a inscrição garante que você não perde nada. E se conhece alguém que poderia se beneficiar disso, compartilha. Às vezes a mensagem certa chega na hora certa. Obrigado por ter ficado até aqui.